Pai do Senhor, pastor, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluias, e quem não tem nada não dá nada. Livro de Juízes, vamos comer a comida que o diabo não come. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada. Juízes, capítulo de número 1, e eu quero ler apenas os versículos de número 23, 24 e 25, que diz assim a poderosa palavra de Deus. E os da casa de José enviaram espiões a Betel, cidade que antes se chamava Luz. E os que espiavam vieram um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostra-nos agora a entrada da cidade e usaremos de misericórdia para contigo. E ele lhes mostrou a entrada da cidade e o feriram ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem com toda a sua família. Meus amados, esse texto da Bíblia nos traz uma palavra muito poderosa. Quando essa palavra revelada nos ensina e nos revela a respeito de coisas que acontecem na nossa vida, na nossa caminhada. A nossa vida, nós temos conquistas e, por que não dizer, derrotas. Às vezes perdemos. Existem momentos na vida que nós só estamos perdendo, não é assim? E é uma coisa boa, não vamos dizer que é ruim não, porque hora a gente ganha, hora a gente perde. Mas são mais vitórias do que derrota, claro. As percas são poucas, às vezes as percas é uma grande perca, e assim a gente vai caminhando, né? Só existe um que não perde, é o Deus grandão. Mas nós nessa vida, aqui na terra, nós perdemos, nós temos prejuízos, nós, infelizmente, assim aconteceu com o povo de Deus. O povo de Deus houve essa oscilação, oscila muito a vida da gente aqui na terra. Por isso que nós temos que ter, irmão, nós temos que preparar o nosso psicológico, sabe? Nossa mente, nossos dias. Nós temos que preparar-nos para se deparar e saber lidar com essas tais coisas. Tem que saber lidar. Outro dia eu estava dizendo para um certo irmão que veio me pedir oração, e eu disse para ele: você já prepare o seu psicológico. Você já fique pronto para o que der e vier. Porque isso aí vai vir. Um obreiro, outro dia me procurou, e eu disse para ele: olha, meu filho, você tem quanto tempo de pastor, de obra? E ele me falou, e eu disse: se você ainda não passou por nada, você vai passar por muita coisa. E você já tem que preparar o psicológico. Porque se você não preparar, você vai sofrer muito, sabe? Tem que preparar. Não é bom tomar uma decisão sem estar preparado. Isso é em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Nós temos que olhar o contra e olhar também o a favor. Se você vai comprar um objeto, o pessoal que compra o objeto, não estou aqui, né? Cada um é cada um que faz o que quer. Agora a gente vê muita coisa acontecendo. Agora eu não estou, na verdade, lhe ensinando a não fazer. Faça, se você sabe que é seguro, faça, né? As pessoas que compram determinadas coisas, né, pela internet, aí compra uma coisa, chega a outra. Outro dia eu estava nos Correios e estava lá um rapaz, né, querendo mandar de volta um algo que ele comprou. Quer dizer, ele comprou uma coisa, chegou outra. E a pessoa lá disse: eu não posso mandar isso aqui porque
olha aqui, tá vendo, não pode, a lei não deixa. Isso aqui estourar, mas eu não comprei isso, mandaram isso, como foi que veio? Ah, não sei, não pode mandar, você me entende? Então, enfim, nós temos que ter cuidado, tem que estar preparado, o crente tem que ser preparado, para saber, irmão, é difícil demais, é muito difícil, para saber lidar com as percas, e saber lidar também com os ganhos. Na vida nós perdemos, nós ganhamos, né? Mas é crente, como pode perder, perdeu, acontece. A vida é assim. Agora, claro que nós conquistamos, temos mais vitória do que derrotas, né? Então, o que foi que aconteceu aqui nesse texto da Bíblia que nós, com a graça de Deus, tivemos a alegria de ler? Esse texto fala que os filhos de Quineu, que era exatamente sogro de Moisés, os filhos dos Quineus, sogro de Moisés, eles subiram com os filhos de Judá à cidade das palmeiras. A Bíblia Sagrada diz que a cidade das palmeiras, chamada Jericó, e ao deserto de Judá, que estava ao sul de Arade, foram os habitantes com o povo. A história nos revela que, pelo visto, Obabe, que não quis ir quando convidaram anteriormente, finalmente ele aceitou a oferta de Moisés, conforme está escrito no livro de Números, capítulo 10, e o versículo de número 29 e 30. A história diz que e foi Judá com seu irmão Simeão. Diz que eles seriam os cananeus que habitavam em Zefate e destruíram totalmente e puseram por nome desta cidade Romã ou Ormã. A história diz que eles tomou de Judá Gaza, como os seus termos, Asquelon, com o seu termo, também Ecrom, com o seu termo. Observe que a Bíblia também revela no capítulo de número 1 e o versículo de número 19, a Bíblia revela que tomou também Judá Gaza, e o Senhor foi com Judá e lançou fora os da montanha, mas não expulsou os que habitavam nos vales, os quais tinham carros de ferro. Observe que o Senhor, ele foi com Judá, lançou fora das montanhas, mas não expulsou os que habitavam no vale. Os que estavam nas montanhas, todos foram lançados fora. E os que estavam no vale, a Bíblia diz que ele não expulsou os que habitavam nos vales, os que tinham carros de fogo. Parando para meditar nesse texto, os que estavam nas montanhas foram expulsos, e os que estavam no vale ficaram quietos. Eles tinham, a Bíblia nos revela que eles tinham carros de ferro, e eles ficaram lá no vale, ninguém mexeu nele. Na caminhada, irmão, às vezes nós estamos num vale e o próprio Deus não deixa ninguém mexer com a gente. Você que está aí, você está no vale, não está entendendo, mas o próprio Deus está cuidando de ti, não deixa ninguém mexer com você. E ele estava no vale. A história nos revela que eles tinham carros de ferro. Quando a Bíblia diz que o Senhor foi com Judá, significa que eles podiam definitivamente expulsar aqueles com carros de ferro,
que tivessem, a Bíblia diz que tivessem exercitado bem a sua fé, mas o Deus grandão não permitiu. Diz a Bíblia que deram Hebrom a Caleb, como Moisés havia dito, ele expulsou dali 3 filhos de Anak. Os filhos de Anak eram homens grandes, fortes, sabe, irmão? E a Bíblia diz que expulsaram dali os filhos de Anak, 3 filhos de Anak. Olha com quem mexeram, os filhos de Anak, meu Deus. A Bíblia diz que os jubizeus que habitavam em Jerusalém, os filhos de Benjamim não expulsaram, ou seja, expulsaram os filhos de Anak e não expulsaram os filhos de Benjamim. A Bíblia diz também que assim os jubizeus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Aí a história, ela nos traz uma profundidade muito grande. Quando fala que também os da casa de José subiram a Betel e o Senhor foi com ele. Não existe coisa melhor do que você ir para os lugares que Deus vai com você. Se Deus vai com você, tudo funciona. Se Deus vai com você, dá tudo certo. Se Deus vai com você, é vitória. Se Deus vai com você, o nome dele vai ser glorificado. No capítulo 1 de Juízes, versículo de número 22, diz que também os da casa de José subiram a Betel e o Senhor foi com eles. Esta frase nos mostra que Deus pode fazer com relação ao coração que confia nele. Olha, se o seu coração confia em Deus, pode ter certeza que Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida. Mantenha o teu coração confiante em Deus, que aí Satanás não vai prevalecer diante das investidas dele na tua vida. Alamantou edergiofá, deribikimicamantiofá. O Senhor está dizendo: mantenha. Eita glória, sente a presença de Deus aí. O Senhor está dizendo: mantenha o seu coração confiante em mim, porque eu entro com você aonde você entrar. Eita glória, meu Deus. O Senhor está dizendo: mantenha o seu coração confiante em mim, que eu trabalho para lhe beneficiar. Mantenha o seu coração confiando em mim, porque eu fecho a boca dos teus inimigos. O Senhor está dizendo: mantenha a confiança, o coração confiante em Deus. Mantenha. É manter, irmão, é manter. Meu Deus, tem coisas que a gente tem que manter. Eita glória, eu mantenho a minha confiança em Deus. Para onde eu vou confiando no Deus grandão. Para onde eu vou, eu confio na palavra dele. É manter. Existem segredos para obter a vitória, para sair vencedor. Existem segredos para não ser envergonhados. Existem segredos para ver o adversário caindo por terra. Existem segredos para alcançar grandes benefícios. Segredos. O Senhor está dizendo: mantenha o seu coração confiante em mim. Tá vendo, irmão? Deus quer que você mantenha. Não, mas disseram isso, não importa o que disseram. Manda esse Satanás para longe de ti. Bloqueia esse cão, tira esse cão do teu caminho. Que tem coisas que tem que tirar a gente, irmão. Sabe? Tira esse cão do teu caminho, sai da minha frente, Satanás. Vai pra lá. Vai pra lá. eu tenho até uma música que diz, né? Que na casa do Senhor não existe Satanás, não existe o quê, rapaz? Existe sim. É o que mais tem. Oh, meu Deus, de todo lado. Às vezes sentado, em pé. Às vezes na frente, às vezes lá atrás, no meio. Todo canto tem. Tem sim, não tem o quê?
Tem uns capetinhas que vêm perturbar sempre. O ministério de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, a chamada de um levita, sempre tem, irmão. Sempre um capetinha vai se levantar, o diabo vai ficar usando ele, usando ela, sempre. Não vou aqui ensinar você que você vai ficar livre dessas coisas enquanto você for crente, enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, sabe? Você vai sempre ter um capetinha no seu pé lhe perturbando. Vai pra lá, capetinha. E agora eu tô dando bicudo nele, vai pra lá, Satanás. Não é? Tem até um louvor que fala do bicudo na cara do cão. Eu dou direto, é nada. É, pastor, dou de bicudo mesmo. Eu fiz muito gol de bicudo. Eu fiz muito gol de bicudo, o menino ficava abusado comigo. Também gol de bicudo, eu digo que vale é o gol. Que vale é o gol. Perder esse menino, senta ali, ó, espera lá pra ver se tu entra de novo. É desse jeito aí. Sério, pastor, sério, é gol de bicudo, já fiz muito gol de bicudo. É, a minha força maior é de bicudo, capitão. Tem um capitão que é meu amigo de guerra, né? E ele sabe que o que é isso aí. Então eu fiz muito gol de bicudo. De bicudo, gol de bicudo, e o que é que tem? O que vale é o gol, rapaz. Faz o teu. Pra lá. Você tá entendendo, irmão? Então mantenha o seu coração confiando em Deus. Se você manter o seu coração confiando em Deus, você vai muito longe. Você vai alcançar grandes vitórias. Quando a Bíblia diz, e também os da casa de José subiram a Betel, e o Senhor foi com eles. Por que o Senhor foi com eles? Porque eles estavam confiando em Deus. É manter. Eu confio em Deus independente de qualquer coisa. Eu confio em Deus quando Ele faz, mas eu confio nele quando nada acontece. Eu confio em Deus quando a porta se abre, mas eu também confio em Deus quando a porta se fecha. Eu confio em Deus quando eu saio do meu estado, que eu moro, para outro estado. Eu vou confiando em Deus. Quando Deus grandão me leva para os lugares, eu só vou porque eu confio nele. É confiando em Deus, na grandeza de Deus, na fidelidade de Deus, no zelo de Deus. Você que está aí, confie em Deus. O segredo é confiar em Deus. Então a Bíblia Sagrada nos revela que eles subiram a Betel e o Senhor foi com eles, porque eles estavam confiando em Deus. A Bíblia Sagrada diz que os da casa de José enviaram espiões a Betel, a cidade que antes se chamava Luz. E a Bíblia Sagrada diz que os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram, mostra-nos agora a entrada da cidade. Olha para aí, veja bem. Eles pediram para que aquele homem mostrasse para ele a entrada da cidade. E lhe disseram, mostra-nos agora a entrada da cidade e usaremos de misericórdia para contigo. Ele fez uma promessa, aquele homem, que ia usar de misericórdia para com o homem. Mas eles não cumpriram. Tá vendo, irmão? Ó, irmão, o que tem de gente que fala e não cumpre nessa terra são muitos. Ele disse, usaremos de misericórdia. Nem todo mundo usa de misericórdia diante da situação. Ele aqui disse, nos mostra, nós queremos saber, está na Bíblia, viu? Capítulo 1 de Juízes, e o versículo de número 24. Os que espiavam vieram, ouviram esse homem que saía da cidade e lhe disseram, mostra-nos agora a entrada da cidade e usaremos de misericórdia para contigo. E ele lhe mostrou, porque ele acreditou no que eles disseram. Eles estão só querendo saber onde é a entrada da cidade, eu estou saindo, eu sei onde é, eu vou mostrar. Ele disse, usaremos de misericórdia para contigo. Mas ele lhe mostrou a entrada da cidade, e a Bíblia diz que o aferiram ao fio da espada.
mas deixaram ir aquele homem com toda a sua família. Não mataram, mas feriram. Você que está aí, às vezes você ajuda alguém, eita lá, camantolorguimincho. Às vezes você ajuda alguém, alguém diz que vai usar de misericórdia, você está ajudando alguém. Ele ajudou, mostrou, olha, a entrada da cidade é aquela dali. Pode ir, é aquela dali. Eles não mataram não, mas eles feriram. Muitas vezes, o próprio Deus nos conhecendo, Deus aqui estava vendo tudo o que estava acontecendo, a promessa, a palavra deles, que usaremos de misericórdia. Se eles feriram, então eles não usaram de misericórdia, porque feriram. Mesmo mostrando, mesmo dizendo onde era a cidade, a entrada, só a entrada da cidade é aqui, vocês podem ir por aí, pronto, tá aí a entrada da cidade. Quando eles identificaram e tomaram conhecimento onde era a entrada da cidade, ele feriu o homem. E a Bíblia diz que foi o homem ferido agora. Depois que ele mostrou, a Bíblia Sagrada diz que deixaram aquele homem ferido ir com toda a sua família. Tá vendo? Quantas vezes que ajudamos alguém e sabe o que é que acontece? Somos feridos. Quantas pessoas feridas? Feridas porque um dia ajudou. Irmão. Às vezes a gente ajuda e a gente é ferido. Meu Deus do céu, pastor, Olha, eu tenho tanto exemplo que vocês não têm noção. Às vezes é porque a gente não vai estar tocando trombeta, né? Mas a gente ajuda e depois a gente é ferido. Você que está aí, você ajudou quem? Foi essa mesma pessoa que você ajudou e te feriu. Ele não matou não, porque o próprio Deus não permitiu matar, mas ele feriu. Ele feriu e deixou ele ir com toda a família. E a Bíblia diz que se foi aquele homem à terra dos hebreus, e aquele homem edificou ali uma cidade, a qual chamou Luz. E este é o seu nome, até o dia de hoje é o nome Luz. A Bíblia diz que o homem, ele foi determinado para construir o que Deus determinou que fosse destruído. Olha para aí, irmão. Ele teve uma oportunidade para conhecer a Deus, o Deus de Israel, claro. Mas a Bíblia diz, mas ele se rebelou contra esta oportunidade. Quantas pessoas que é designados por Deus para construir e destrói? Quantas pessoas que recebem de Deus uma oportunidade para construir e destrói? Observe comigo que a oportunidade foi dada para construir o que Deus determinou que fosse destruído. Deus deu a oportunidade. A Bíblia diz, irmãos, que aí vem a ação de Raabe, onde a Bíblia diz que ela foi oposto disso. Raabe estava envolvida nessa situação. Diz a Bíblia que ela e a sua família foram os únicos que escaparam da condenação de Jericó, pois a graça mudou o seu coração e ela se uniu ao povo de Deus. Raabe virou uma crente, irmão. Raabe virou uma adoradora. Raabe deixou a vida que ela levava. Ela agora, a Bíblia diz que a graça de Deus pairou sobre a vida dela e da família dela. É a Bíblia que diz. Os estudiosos revelam que a oração, ou a ação de Raabe foi oposto de tudo isso que estava acontecendo. Ela e a sua família foram os únicos, olha pra aí que coisa tremenda, que escaparam da condenação de Jericó. Pois a graça mudou o seu coração e ela se uniu ao povo de Deus.
Tá vendo como Deus é grande? Você que está aí, a sua família, alguém pode não dar nada por você, mas através da tua vida, a graça de Deus entra no meio da tua família, poupa a tua família de tantas e tantas coisas, porque Deus continua sendo Deus. Raabe se uniu ao povo de Deus, a família dela foi poupada. A única que escapou. A única que escapou, ou seja, a única família, né? Que escaparam da condenação de Jericó, pois a graça mudou o seu coração e ela se uniu ao povo de Deus, tá vendo? A graça, irmão, é a graça de Deus. Suportamos tantas coisas, por quê? Por causa da graça. Por isso que quando o crente perde a graça, e eu quero lhe dizer que quanto mais você tem graça, a graça de Deus, mais o diabo investe em você. Investe, se levanta, usa pessoas que você ama, usa pessoas que você considera. O diabo se levanta de uma maneira tão terrível, irmão. Mas aí você tem a graça de Deus. Tem a graça de Deus. Como é que fulano aguenta tanta coisa? A graça de Deus. Por isso que nós não podemos deixar de ter a graça. A graça. Por isso que o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Aí ele disse, o meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. É a minha graça que lhe basta. O Deus grandão está dizendo, a minha graça lhe basta. Você é uma mulher que tem a graça de Deus, é? Você é um homem que tem a graça de Deus na sua vida, é um jovem que tem a graça de Deus. Você é uma pessoa que tem a graça de Deus aqui. A Bíblia diz que a graça mudou o seu coração e ela se uniu ao povo de Deus. Tá vendo? A graça de Deus sobre a vida de Raabe. Ela estava ali, só a família dela que escapou. Aí você pode agora estar se perguntando, então quer dizer que se a graça de Deus está na minha vida, a minha família escapa de inúmeras coisas? Claro que sim. Claro que sim. Os livramentos acontecem e em todos os sentidos. Enfermidade, obra maligna, por causa da tua vida. Por causa das tuas atitudes, por causa do teu comportamento, por causa da tua dedicação, por causa do teu empenho, por aquilo que tu faz para Deus de coração. É verdade. Eu já estive pregando em outro estado e o Deus grandão, enquanto eu estava lá, o Deus grandão dando livramento ao meu filho, tá vendo? É o Deus grandão, irmão. Essa hora que eu estou pregando essa palavra, é uma das horas de guerra, mas é uma das horas que eu tenho total convicção. Eu tenho total certeza que o diabo não toca em nenhum dos meus. Essa hora aqui, o Deus grandão, ele está com a mão estendida, ele está com olhos de fogo sobre a minha família. Creia nisso. É verdade, pastor, é verdade. Sabe por quê, irmão? Porque a graça de Deus, você que está aí, nunca deixe de fazer o que Deus manda. Nunca deixe. Eita, é muito forte nesse tema. Você que está aí, nunca deixe de fazer o que Deus manda. Faça o que Deus manda, bênção. Parasse de fazer o que Deus manda tu fazer, por quê? Porque te feriram, foi? Eita Deus! Pararam de fazer o que Deus determinou e te chamou para fazer, por quê? Te feriram, foi? Quem foi o Satanás que te feriu? Tá de amizade ainda com esse cão? Alivia aí, pastor, alivia nada. Quem não gostar que coma menos ou não coma nada, eu não quero nem saber. É a palavra poderosa que eu estou ministrando. Tá? Parasse de fazer o que tu estava fazendo, por quê? Quem foi que te feriu? Quem tu ajudou? Quem estava na lama, todo sujo. Quem estava quase morrendo e tu foi lá e orou. Quem estava quase morrendo e tu foi lá e ajudou. Quem estava sem visita e tu foi lá e visitou. Meu Deus. Quem estava agonizando, espiritualmente falando, e tu foi lá e deu uma força. Meu Deus. Não pare de fazer o que Deus mandou, não. Não pare, não. Continue. Eita glória. Continue. Não pare não, eita glória, continue. O Deus grandão está dizendo para você, continue. Aqui
Eles disseram, mostra a entrada da cidade. Ele mostrou. Usaremos de misericórdia para contigo. Quando ele mostrou, feriram ele e mandaram ele embora com a família. Mas até então a graça de Deus pairou, porque só feriram e não mataram. Tu estás ferido, mas não estás morta, mulher. Homem de Deus, tu estás ferido, mas não morresse. Oh, glória, eu glorifico, é desse jeito. Às vezes nós estamos feridos, mas estamos vivos. Não é assim? Tá ferido, mas não morreu. Tá ferido, mas não tá perdido. Eita glória. Tá ferido, mas não tá desamparado. Tá ferida, mas tá caminhando. Tá ferida, mas não tá moca. Eita, tá ferida, mas não tá cega. Tá ferida, mas continua ouvindo a voz do Deus grandão. Você que está aí tá ferido, mas Deus continua falando contigo e tu continua ouvindo a voz dele. Glória! Oh, que palavra boa! Vai alegrando o teu coração. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada para o Deus grandão. Ele é grande, ele é tremendo. Aleluia. Oh, glória a Deus, que palavra boa. Aquele homem, ele ficou ferido, mas ele não morreu. Você que está aí, não para de fazer o que Deus determinou não para você fazer não, bênção. Não. Deus tem negócio contigo, cada um que foi chamado para uma obra, para uma missão. Você não pode parar. Você não pode parar. Meu Deus. Meu Deus. Você não pode parar de fazer o que Deus manda. Não pare de fazer o que Deus mandou. Deus mandou você fazer o quê? Continue. Tá ferida? Tô. Mas tá viva. Eita glória. Dá vários temas uma mensagem como essa aqui, desce temas maravilhosos para colocar numa mensagem poderosa como esta, que eu gosto dessa palavra. É a Bíblia Sagrada que revela, é os mistérios da Bíblia, irmão. Eu gosto dos mistérios da Bíblia. Olha, Deus me revela cada mistério na Bíblia que você não tem noção. Quando eu tô lendo essa palavra, se eu fosse aqueles pregadores, nada contra, é a vida deles, cada um faz o que entende que tem que fazer. Se eu fosse daqueles pregadores que anota para ler, pregando e lendo, né, aquilo que anotou, ou a mensagem poderia até ser melhor, mas eu acho que não. Comigo não funciona, tá? Pode funcionar com fulano, beltrano, ciclano, com A, com B, com C, com D, mas comigo não funciona. Eu gosto da Bíblia, eu gosto de tirar diretamente da palavra, eu gosto que ela venha revelada pelo Espírito Santo de Deus na hora, quentinha. Eu dou comida boa, nova para você comer. Eu sempre digo, você come comida de rico, rapaz. Quem escuta as pregações aqui, essas pregações aqui, isso aqui é comida de rico, rapaz. Comida de gente rico, comida de filho de Deus. Aqui não é comida do diabo, não. Aqui não é comida requentada, não. Eita glória. Essa comida aqui não é comida azeda, não. Aqui é comida nova, é do dia, comida abençoada, que você sente prazer, alegria de comer. Vai te alimentando. Ferido, mas vivo. Ei, tá ferido, mas não morreu. E nem vai morrer. Sai da frente, Satanás. Tá ferido, mas tá caminhando. Eita glória. Ô glória, glorifica o Deus grandão aí. Tu tá ferido, mas tu tá caminhando. Às vezes nós estamos feridos por tanta coisa, né, que nos acontece, meu Deus. A gente fica ferido, mas estamos caminhando. Estamos feridos, mas estamos de cabeça erguida. Eita Deus. Estamos feridos, mas não desanimados. Dá muito tema essa mensagem, é muitos temas para colocar numa mensagem como essa. Feridos, mas não prostrados. Olha para aí. Você está ferido, mas não está prostrada, nem prostrado. Irmão. E quem fere é quem a gente ajudou. Eu digo para o Brasil e o mundo. Eu digo para o Brasil e o mundo. E não tenho medo de dizer. Sabe quem são os meus maiores inimigos? Se eu tenho inimigo, pastor, eu tenho muito. E pastor, tenho muito inimigo, muito invejoso. Ai, pra lá, Satanás, longe de mim. Mas eu tenho muito inimigo.
E os meus inimigos, os piores que eu tenho, um dia foram meus amigos. É assim mesmo, não tenha medo não. É, inimigos da família também tem, pastor? Ah, tem inimigo por todos os lados, minha gente. Pregador que não tem inimigo não é pregador. É mulher de Deus que não tem inimigo, inimiga, não é mulher de Deus não, irmão. Esse negócio de dizer, olha, quando você vê uma mulher de Deus, ela tem inimigo. O homem de Deus sempre tem inimigo. É muitos, não são poucos não. E o inimigo, o meu, eu estou falando o seu. Um dia foi meu amigo, sempre assim. E o inimigo de Davi, um dia foi amigo e filho. O inimigo de Davi, um dia, presta atenção, viu? Um dia Davi ajudou o infeliz do Saul. O infeliz era rei e Golias vivia perturbando e ele como rei não fazia nada. Fraco. Fazer o quê? Se escondia, corria também. A ponto era tão fraco que Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, foi ajudar o povo de Israel. E ele disse a Davi, ele vai te matar, Davi. Olha que fraco, vai pra lá, fraco. Tu vai me ferir não, eu vou pra essa peleja aqui. Foi Deus quem levou Davi para lutar contra Golias. Deus puro e sem mistura. E Saul queria ferir ele. Ei, com palavras. Ei, Davi, ele é homem de guerra preparado, Davi, tu vai morrer. Olha, você, eu digo, vai pra lá, Satanás, fecha tua boca aí, te tranca. Depois tu vai saber do resultado. Eu não tô sozinho não. Eu não tô. E Davi não estava fazendo aquilo pela carne. Davi disse, não, eu vou lutar contra ele, esse circunciso. Ele vai saber que existe Deus em Israel. E Davi foi ajudar o infeliz. E o infeliz deu uma palavra dessa. Depois que Davi ganhou a peleja, aí foi que ele se levantou contra Davi. E Davi ajudou, viu? Foi o reinado dele. Davi não tomou o reinado dele, não. Davi foi levantado por Deus. Você está ferido, mas está lutando contra o gigante. Eita glória, é muito forte essa palavra. Deus está falando de pessoas feridas. Feridas, mas caminhando. Feridas, mas canta. Olha para aí, irmão. A direção da mensagem aqui, ela é totalmente do Deus grandão. Ela é 100% dirigida pelo Deus grandão. E eu não tenho nada a ver. Eu falo tudo o que ele manda. Glória a Deus. Tá ferida, mas continua jejuando, né? Tá ferida, mas tá cantando. Tá ferida, mas tá tirando força da onde não tem. Continue em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Deus grandão, o Senhor está dizendo, eu visito a tua ferida hoje. Eu toco na tua ferida. Eu digo para a tua ferida, feche, porque eu sou o Senhor que curo. Eita Deus, recebe aí de Deus. Recebe aí de Deus a área da tua vida. O Senhor está dizendo, eu visito a ferida, eu visito o que mais dói em você. Eita Deus grandão, recebe de Deus aí. O Senhor visita aonde mais dói. Mostra a Deus aí, Ele sabe onde é. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer, tu crê? Que Ele está cuidando, meu Deus, Ele está cuidando dessa ferida. Ele visita essa ferida. Você está ferida, está ferido, mas está caminhando, está se arrastando com a graça de Deus. Porque dependendo de onde é a ferida, às vezes a gente não consegue nem sair do lugar. Mas se você não estiver conseguindo sair do lugar, adore a Deus aonde você está. Glória a Deus. Meu Deus, que palavra boa. Essa é a palavra genuína. Essa palavra que eu prego para dormir, acordo para pregar. E eu vou assim, minha gente, até o dia que Deus determinar. Eita glória. Eu vou assim até o dia que o Deus grandão determinar. Quando Ele disser, meu filho, tá bom, viu?
Eu disse, tá certo, Senhor, vai doer, mas eu já venho preparando desde cedo, né? Desde muito cedo, desde agora. Eu já venho preparando o meu psicológico, porque lá na frente, quando isso acontecer, sabe o que é que vai ficar, irmão? A saudade. A saudade, esse vigor aqui de pregar essa poderosa palavra, né? Ele pode durar ainda por muitos e muitos anos, mas já tem que preparar o psicológico, porque é como um jogador de futebol, irmão. Um jogador de futebol, ele jogou muita bola, um profissional, né? Ele foi muito bem respeitado, ele foi muito, sabe? E ele agora parou, aposentou, não tem mais aquele vigor. E isso maltrata ele. Isso é uma autoridade que se aposentou. Isso maltrata, porque ele gostava de trabalhar na rua, o trabalho dele. Em qualquer uma outra área da vida, não é? Um profissional que trabalha com coração, com amor, sabe? Ele quando para de fazer aquilo que ele faz, isso maltrata o ser humano. Por isso, outro dia eu disse para os meus filhos, eu disse para os meus filhos, eu disse, olha, vocês, eu disse mesmo, eu ensino assim, eu disse, olha, cuidado para vocês não passarem dos limites, tá? Se controlem para vocês não sofrer, porque tudo tem que ser controlado em todas as áreas da vida. Tem que controlar a amizade, controlar, sabe, as palavras que saem da boca, as brincadeiras, tudo tem que ser controlado. Nada que passa, quando as coisas passam do controle, irmão, do normal, é muito perigoso. Você está ferida, minha irmã? Ô, meu amado, mas está caminhando, não é? Eu estou, pastor. O Senhor visitou tua ferida já hoje. O Senhor é Deus, é cura, é milagre. O Senhor é mudança. O Senhor, Ele é aquele que supre as necessidades. O Senhor é aquele que faz os milagres e as maravilhas acontecer. Então, a história nos revela que Davi um dia ajudou Saul e Saul se tornou um grande inimigo dele. Na minha vida e na tua não é diferente, não. Começou a perseguir ele todos os dias da vida dele, perseguindo Davi. Meu Deus do céu, e Davi fugindo. Não é assim? Fuja para evitar problema, fuja para evitar, sabe, determinadas coisas. É verdade, fuja. Aqui ele usou de misericórdia, deu uma palavra que ia usar de misericórdia, porque se ele usasse misericórdia mesmo, ele nem feria. Sabe, irmão, às vezes alguém está dizendo, não, o Senhor tem misericórdia, mas está ferindo. Eita Deus. Tem gente chorando, tem que ó da larga manchofá, alabadacalargio, redemincho. Senhor te conhece, te sonda, te vê, sabe de tudo que tu está enfrentando, meu Deus. Mas a graça de Deus muda as histórias. A graça de Deus paira sobre você. A graça de Deus visita a tua casa. A graça de Deus vai onde tu está agora. A graça de Deus sara essas feridas. A graça de Deus é remédio para a nossa vida. A graça de Deus nos dá força para prosseguir. A graça de Deus nos dá força para confiar. Confia em Deus. A graça de Deus está aí. Ferido, mas vivo. Você está ferido, mas está de pé. Eu vou botar o tema da mensagem hoje: ferido, mas vivo. Então, está ferido ali o animal, mas ele está vivo. O cachorro, tem um cachorro ferido ali, mas ele está vivo. Vamos ver o que é que a gente faz para ajudar ele. Estou falando do animal, tá? Deu para entender, irmão? E você, como ser humano, como servo, instrumento nas mãos de Deus, o Senhor revela quantos instrumentos feridos. Meu Deus do céu. E uma pessoa ferida, irmão, ela não quer ir para a igreja, não. Quer não. A pessoa ferida fica com medo de todo mundo.
É a mesma coisa uma pessoa, deixa eu citar um exemplo aqui. Uma pessoa que anda de bicicleta, quando ela cai de moto, uma pessoa que anda de moto, quando sofre um acidente, por mais simples que seja, ele fica com medo. Com medo de entrar no corredor que nem um maluco, que nem os malucos passam aí, que no corredor que nem um doido. Eita, sangue de Cristo tem poder. É verdade. É verdade. Termina atropelando alguém, batendo no retrovisor de um carro. Sabe, um carro entra de vez na frente, não dá tempo de frear, porque não dá mesmo não. Aí ele fica com medo, fica bem mansinho, e é verdade. Fica mansinho, anchinho, né? Devagarzinho, com medo de cair de novo. É assim, irmão. A mesma coisa é uma pessoa ferida. A pessoa ferida fica com medo de botar a mão no arado. A pessoa ferida fica com medo até de receber uma oportunidade. Por quê? Porque está ferida, irmão. Pastores têm que identificar quem são as ovelhas feridas. Eu estou falando do verdadeiro pastor. Eita, lá vai eu de novo. Eu tenho nada a ver. É o Deus grandão que está mandando ir, eu vou. O pastor tem que identificar as ovelhas feridas. Sabe? A ovelha tem que ter confiança no pastor. Eu estou falando do verdadeiro, não é do falso não. Porque tem o falso, tem o verdadeiro. Eu falo mesmo, quero saber não. Olha, irmão, quando a ovelha que quando não confia num pastor, irmão, ela está ferida. Se ela não procurar alguém para ajudar, ela morre ali mesmo. E o próprio falso pastor é quem faz o enterro dela. E ainda anuncia no público, aí eu não disse, mas que Deus usou ele, o infeliz. Eu já vi muita coisa na minha caminhada. Meu Deus grandão, o que é que eu vou ver mais nessa caminhada, hein? Eu penso comigo que eu já vi de tudo, mas eu não vi de tudo não, isso é pensamento meu. Eu já vi de tudo nessa obra, né? Dentro da obra do Deus grandão, trabalhando na obra do Deus grandão. A minha vida é dedicada à obra do Deus grandão, eu me dedico com amor. Eu já vi de tudo, irmão. Meu Deus do céu. Eu me lembro que um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim, queira acreditar, meu Deus. Olha, irmão, quem é verdadeiro, minha gente. Quem é falso, sabe? Sou verdadeiro com meus filhos, sou verdadeiro com as pessoas que me conhecem. Se não gostar de mim, eu vou fazer o quê? Fazer gostar a pulso, Tem que ser verdadeiro, irmão. Quando dá, quando não dá. Quando pode, quando não pode. Tem que ser assim. E eu me lembro de tantas coisas. Meu Deus, tem coisas que eu quero falar aqui, sabe? E eu às vezes dou uma freada, mas tem que falar. Tem coisas que tem que falar. Eu já me deparei com muita coisa. Oh, meu Jesus. Olha, se a graça de Deus não estiver sobre a nossa vida, nós perecemos. Oh, glória a Deus. Há muitos feridos, o Senhor sabe que há, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Ei, tá ferida, né, minha irmã? Tem calma aí, a graça de Deus te visita hoje, calma. Tá ferida, mas tá viva. Tá ferido, mas tá vivo, obreiro. Estás ferido, né, obreiro? Quem foi que te feriu, hein? O verdadeiro pastor, ele cuida, ele ajuda, ele não fere. Ei, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, irmão, é diferente. Glória ao nome de Jesus. Isso é o que importa, é que você está viva. Você está vivo, varão. Você está ferido, mas está vivo. Sai de perto de quem te feriu. Porque a pessoa que teve a capacidade de te ferir, ela é a mesma pessoa que tem capacidade para te matar. Espiritualmente, materialmente e outras áreas. Destruir outras áreas da tua vida. Sai de perto, vai para longe. Eu te ensino. Aprende a viver. Aprende a ser crente. Ser crente não é fácil não, mas se você ouvir a voz de Deus, você consegue sobreviver no evangelho, na presença do Deus grandão, até o resto da tua vida, até o fim. Sai de perto.
Eu não fico, não. Eu não quero nem conversa. Eu sempre digo, só me fere uma vez. Não é 2, nem 3, nem 4, não. Comigo não tem isso, não. Pode ser quem for. Mas pode ser quem for. Eu trato todo mundo bem. A lapada que eu dou aqui na palavra é na palavra, viu? Quando eu desço de barrote de quina mesmo, eu desço mesmo, porque a palavra é para o bem, não é para matar, não é para destruir, não. É para ajudar a pessoa. É para levantar a pessoa, para ver a pessoa de pé. Meu Deus. Você que está aí, sai de perto de quem te fere. Fica em cima, fica perto, fica amando quem te fere. Que negócio é esse, minha gente? Jesus é Jesus. A gente é a gente. Ei, eu sou eu. Paulo disse que ele pediu para tirar o espinho da carne dele. Disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tirar espinho não. Você que está aí, ferido, mas vivo. Isso é o que importa. O homem, eles não mataram, mas eles feriram e deixaram ele embora com a família. E olha que ele ajudou. Disse, não, a entrada da cidade é aquela dali. Às vezes você mostra, permita-me. Você já ouviu um ditado que diz assim? Tem um ditado que diz assim. Eu conheço uma pessoa, uma empresária, uma grande mulher de Deus, né? E ela diz assim, pastor, a gente, como empresária, a gente tem que mostrar o caminho das uvas. Olha aí, o caminho é aquele ali, ó. Vá-se embora nele. Aí, outro dia ela contou um testemunho assim pra mim, disse, pastor, chegou uma pessoa aqui, falido, acabado. E eu ajudei ele, pastor. Ajudei, emprestei um valor X para esse empresário. Hoje se levantou, pastor, mas é o meu concorrente, vive brigando comigo, manda gente, sabe? Manda gente na empresa para querer olhar o que eu tenho, para diminuir o preço lá. Veja que investida de Satanás. Tá brincando, irmão? O negócio é muito sério, minha gente. O negócio é muito sério. Aí eu ajudei ele, sabe, pastor? Nem um bom dia, nem uma boa noite, uma boa tarde ele me dá. Não, eu ajudei. E foi pouca coisa não, foi muito que eu derramei lá. Tome aí, se levante de novo, sabe? Cheio de direito, tá vendo, irmão? E é assim que acontece, meu filho. Ó, irmão, quando você ajudar uma pessoa, não tô generalizando não, tá? Não é todo mundo que é assim não. Mas quando você ajuda uma pessoa e muitas vezes a pessoa não reconhece a sua ajuda. Não, é obra, irmão. Você chega numa obra para trabalhar com tanto amor, com tanto carinho, as pessoas não reconhecem o seu desejo, a sua vontade, o seu empenho, a sua sede de trabalhar. As pessoas não abrem a porta. E isso fere. Você que está aí, ferida, mas viva. Eita, tá ferido, mas tá vivo. Pronto, é desse jeito aí. Ele foi-se embora ferido com a família. Eu fico pensando, né? A família desse homem aqui, eu posso conjecturar, claro. Ele saiu com a família dele, tá escrito. A Bíblia Sagrada diz que ele foi embora ferido. Deixaram ir aquele homem com toda a sua família. Está escrito capítulo 1 de Juízes, versículo de número 25. Diz que ele mostrou a entrada da cidade e o feriram ao fio da espada, para ir. Danaram a espada nele. A Bíblia não revela em que parte do seu corpo. Não revela se foi na perna, se foi na barriga, nos braços, na mão. Não diz onde foi. Diz que feriram aquele homem a fio da espada. E deixaram ele, vai-te embora agora. É como se dissesse, tu não vai escapar mesmo, vai-te embora. Ferido. Alguém te fere e manda tu ir embora. Ó, pra aí, irmão. Meu Deus do céu. Mas tu estás viva, mulher, tem calma aí. Deus tem remédio para você, Deus tem cura. Ele visitou a ferida hoje. E ela vai fechar no nome do Deus grandão. E tu vai verdadeiramente continuar a obra, trabalhando, dizendo que Deus é grande, que seja em um lugar ou em outro, mas tu vai continuar ferido, mas vivo. Pessoas feridas, mas viva. Meu Deus, eu vou encerrar a mensagem.
O cão continua se perturbando. O cão continua perturbado. Ontem eu postei uma mensagem, a irmã postou uma mensagem num grupo, que as pessoas pegam a mensagem e botam nos grupos, né? A mensagem espalha pelo Brasil e o mundo, tem nada a ver, coisa do Deus grandão. Aí chega muito longe. Aí uma pessoa mandou o áudio dizendo, um homem. Aí a irmã mandou pra mim, aí disse assim, pastor, escuta esse áudio aí. Quando eu escutei, a pessoa dizendo, irmã, de novo, mesmo assim que fala, de novo, irmã, colocou esse pastor lá do Pernambuco com essa mensagem tão grande. Tire, minha irmã, no nome de Jesus. Eu digo, olha pra aí. Foi mesmo assim, tire, minha irmã, no nome de Jesus. Eu digo, meu Deus do céu. Eu digo, a irmã fez o quê? Tirou, irmã? Não, pastor, é a palavra. Eu digo, tire não. Deixa esse cão ficar fazendo zoada lá. E tire no nome de Jesus. Isso é a palavra. Tá doente essa irmã. Diga a ela, irmã, se ela tá doente, Pergunta assim, pergunte. Por que doente? Você não quer comer a comida que o diabo não come, minha irmã? Isso aí é alimento sólido para comer. Mais de 1 hora, em nome de Jesus, remova. Porque quando se posta uma mensagem num grupo, você sabe que só quem pode remover é quem postou, né? Quem botou lá é que pode remover, outra pessoa não pode remover, é você. Por isso que vem na pessoa no particular e diz, pode remover aquilo ali que você colocou, uma imagem, alguma coisa errada, né? Que o grupo não permite. Você pode remover, remova lá, por favor, né? Mas aí em nome de Jesus, remova. A irmã disse, irmã, faz que não tá nem vendo. Irmã, desse cão pastar. Vai pra lá, Satanás. Se fosse eu, quer que eu mande um áudio pra ela? Quer que eu mande um áudio lá para... Não, pastor, deixa. Então tá bom, deixa lá, não mexa não. Você que está aí. Eu vou encerrar a mensagem, tá? É porque essa palavra é muito boa. Quanto mais eu me aprofundo nela, mais ela revela seus mistérios. Ele ajudou, foi embora, eu fico pensando. Deixa eu concluir esse pensamento aqui que vem do alto, essa revelação que vem de Deus. Eu fico pensando... O quanto aquele homem foi criticado, como por exemplo, tá vendo? Aí tu fosse ajudar, foi dizer a ele onde era a entrada da cidade, mandava ele procurar. Aí o que fizeram com você aí, olha a recompensa que te deram, pela ajuda que tu deu. Tá vendo? Tá ferido, bora. E saíram levando aquele homem ferido para ele não morrer. E graças a Deus que ele não morreu por aquela situação, porque feriram ele. Tu não vai morrer não, benção, vai não. Por essa ferida aí que alguém fez. É porque alguém fere e diz, pronto, vai morrer. Dali não vai ser, nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Olha que mentira de cão. Nunca mais vai voltar a ser a mesma. Vai sim. Deus é mais, Deus é grande, Deus é poderoso. Meu Deus. Vai voltar e vai voltar muito mais. Vai voltar muito mais cheia de Deus. Oh, glória, a fazer o que Deus manda. Creia. Deus tem sempre o melhor pra gente. Deus tem o melhor pra mim, Deus tem o melhor pra você. Deus tem sempre o melhor para nos dar. Ferido, mas vivo. Ferido, mas não morreu. Eita glória. Tá ferido, mas tá vivo. Viu? Tá ferido, mas tá vivo. Te feriram, mas tu continua viva, minha irmã. Meu amado irmão, jovem, moço, você que ouve a palavra, você que está aí recebendo essa palavra, glória a Deus. O que importa é que você está vivo. Sua família está viva. Seus sonhos estão vivos, meu Deus. A tua chamada não morreu, não. A obra que Deus tem está viva. Eita glória, o Rei da glória, para todo sempre a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. Ele continua sendo Deus. Recebe essa palavra, glória a Deus. Essa palavra eu ministro para o Brasil e o mundo. Que Deus te abençoe. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é
Jesus! E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.